estar aqui com vocês. Eu me chamo Caroline Rodrigues, eu sou assistente social e também sou educadora popular pela FASE, que é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Eu sou formada pela UF, fiz mestrado aí na UERJ e é um prazerzão estar aqui com vocês. Eu preparei minha fala, pessoal, em 3 pontos. Primeiro, eu vou explicar para vocês o histórico da FASE, né? Que é essa ONG onde eu trabalho. A FASE é uma instituição que está fazendo 60 anos esse ano. Então, é uma organização da sociedade civil, né? Da velha geração, né? Ela nasceu em 1961, fundada pelo padre Leslie. Então, ela, na sua origem, ela foi uma instituição não laica, porque ela tinha, de fato, um vínculo muito forte com a Igreja Católica, e nessa sua origem ela nasce no Pará, e lá no Pará, por exemplo, eles tinham muito ações no sentido de motorizar os padres, né? Para que os padres pudessem fazer a ação católica, eles tinham que ter transporte numa região que tem um transporte muito precário, né? A maioria dos transportes todos por água. Então, a FASE é fundada lá na década de 60, né? Tem uma longa trajetória. O que eu vou contar aqui para vocês é só um pedacinho. Para além de ser fundada no Pará, né? Nessa origem, a FASE trabalhava com uma referência metodológica, né? Está um pouco antes de Paulo Freire ainda, com a teoria dos 14 sistemas sociais de Valdemar de Gregori, é o nome dele, que eram sistemas temáticos, né, que olhavam para as questões sociais a partir dos temas da saúde, da educação, da segurança, da promoção, do lazer, do saneamento básico, do trabalho, das relações de vizinhança, entre outras. E aí ela fazia várias campanhas, enfim. Esse início da década de 60 se transforma quando chega o golpe de 64, né? A partir do momento que as instituições da sociedade civil precisaram se posicionar frente ao golpe da ditadura, a FASE vai se redefinindo, mas ainda muito ligada à Igreja Católica. Mas foi um processo importante, a década de 60, porque ela começa a fazer um trabalho de base com associativismo e cooperativismo, e, ao mesmo tempo, né, vai construindo forças de resistência social à ditadura junto com os trabalhadores, as oposições sindicais, principalmente os trabalhadores do campo, né? A FASE tinha uma incidência muito forte no norte e no nordeste do país, com os movimentos comunitários, né? Enfim. E aí vem a década de 70, que foi uma década muito mais dura do ponto de vista da repressão, e impôs, né, às organizações da sociedade civil se posicionarem, né, como organizações ao enfrentamento da carestia da igreja, ao enfrentamento do trabalho infantil, ao enfrentamento da desigualdade econômica. E aí teve presença muito grande nessa década de 70 o campesinato, né, junto principalmente das federações de trabalhadores rurais. E é isso também aqui no sul, no sudeste, a FASE, por exemplo, tinha sede em São Paulo, hoje a gente não tem mais sede lá. Mas nessa década de 70 a gente trabalhou muito, por exemplo, junto com os metalúrgicos, né, do ABC Paulista. E aí, chegando à década de 80, a FASE já não tem mais aquela vinculação grande com a Igreja Católica, ela já vai se tornando uma instituição laica, né? Isso requereu rompimentos, né? Difíceis de serem feitos à época, mas esse processo dos anos 80, né, de se posicionar contra a anistia, a favor da Constituinte de 88, a favor de eleições livres. Então, a FASE é um ator político que participou, né, do processo de democratização do país muito ativamente. E aí, ao longo desse processo todo, eu acho que isso é um ponto de destaque, é que a gente foi desenvolvendo metodologias de trabalho e educação popular. E parte dessas metodologias estão sistematizadas numa revista que chama Revista Proposta, que é uma revista histórica da FASE. Eu convido a todos a dar uma olhada nessa revista, que eu coloquei na bibliografia complementar. E
ou no site da FASE, né? Mas como que a FASE se organiza hoje, né? Como eu disse, eu sou educadora popular de um regional. A FASE trabalha em vários estados do país. Então, a FASE tem sede aqui no Rio de Janeiro, a FASE tem sede na Bahia, no Espírito Santo, no Mato Grosso, em Pernambuco e no Pará, onde ela foi fundada, né? Em todos esses estados, a gente trabalha a partir de causas, que são eixos temáticos do trabalho. Quais são essas causas? As causas do direito à cidade, da justiça ambiental, das mulheres e da soberania alimentar. Então, todas as ações da organização estão vinculadas a essas causas. A organização, como eu disse, tem 60 anos e atualmente tem 80 funcionários nesses diferentes estados. Bem, essa é a fase. O que a gente faz no Rio, né? Aqui no Rio, em especial, a gente trabalha com duas causas, como eu disse. São 4, né? A gente trabalha com direito à cidade e mulheres. Em especial, em alguns territórios, né? Trabalhamos mais no território da Baixada Fluminense, onde trabalhamos muito a questão da justiça ambiental, do saneamento, e trabalhamos também na cidade do Rio de Janeiro, em alguns territórios, por exemplo, o território de Manguinhos, onde a gente trabalha com mulheres, militarização, direito à cidade, um pouco, muito por cima, né? A gente vai poder ter a oportunidade de conversar mais sobre o trabalho. Nós somos uma equipe de 4 pessoas, sendo um coordenador, que a formação é filósofo, uma cientista política, que a formação é doutorado em ciência política, e 2 assistentes sociais, das quais eu sou uma delas. Então, essa é a fase. Espero que a gente possa conversar mais. Como eu disse, eu dividi minha fala em 3 pedaços, né? O outro pedaço vai ser conversar com vocês um pouco sobre as marcas da educação popular. Então, se a gente for parar para pensar, a educação popular mudou muito desde a década de 80 e 90, né? Se na década de 80 e 90, alguns atores eram os atores centrais das lutas populares, por exemplo, como a própria Igreja Católica, né? Que tinha as comunidades eclesiais de base, toda a filosofia da teologia da libertação e a vinculação, inclusive, do Paulo Freire, né? Com toda essa teologia. A gente tinha também os sindicatos, né, que passaram a poder se organizar só a partir de 88, né? Lembremos que antes de 88 era proibido a associação sindical. E também tínhamos nesse momento, né, essa classificação que eu estou falando para vocês, tem a ver com um clássico livro que orientou muitos dos movimentos populares, da educação popular, na década de 80, que foi o livro do Eder Sader, que é o livro Quando Novos Personagens Entram em Cena. Então, ele classifica esses personagens da década de 80, a igreja, o novo sindicalismo e as novas esquerdas, que ele chamava à época, que eram os clubes de mães, né, associativismo de bairro. Então, essa era a década de 80, e eram com esses atores que a FASE também trabalhava. Então, nessa passagem da década de 80 para 90, né, o processo de democratização e toda a tensão entre a constituição de uma sociedade democrática e, ao mesmo tempo, a imposição do ideário neoliberal que veio logo com Fernando Henrique, impôs uma tensão, né? A gente queria construir uma sociedade democrática e, ao mesmo tempo que a gente tinha como prática política, era muito distante, né, daquilo que a gente queria construir. Então, os anos 90, no campo da educação popular, foi marcado, né, pela entrada em cena de outros atores. Que atores eram esses? Né? As organizações não governamentais e as organizações do terceiro setor. Aqui é importante destacar, a FASE não é uma organização do terceiro setor. A FASE é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, a gente não tem a perspectiva de substituir o papel do Estado. A gente tem a perspectiva, inclusive, de criticar o Estado daquilo que ele não está fazendo. E essas organizações que entram em cena, muitas, essas que eu digo, as do terceiro setor, muitas delas eram financiadas, né, por organismos internacionais
ou pelo próprio Estado, que davam a linha daqui do fazer político, o que elas tinham que fazer e a forma que elas tinham que fazer. Então, ao mesmo tempo, o objetivo dessas ações dos anos 90, né, as pesquisas mostraram que foi muito o combate da pobreza, né, e a formação dos grandes líderes. A FASE está nesse processo, mas a FASE sempre foi muito crítica a esse processo, junto com outras organizações da sociedade civil que são parte da ABONG. A ABONG é a Associação Brasileira de ONGs. Então, na década de 2000, a gente chega ao poder, né, pela primeira vez, um governo democrático popular, e a gente passa a trabalhar a educação popular voltada para a formação de sujeitos políticos que possam dialogar com essa institucionalidade democrática que estava se formando. Então, a gente passa a desenvolver ações de formação política muito voltado, por exemplo, para a formação de conselheiros, para a formação de movimentos populares para participar dos orçamentos participativos, que naquela década estavam se formando, muito voltado com as questões temáticas, né, das políticas públicas. Por exemplo, aqui na Fase Rio, a gente se voltou, nessa década de 2000, muito para a questão do saneamento. Por quê? Porque naquela época tinha uma política de saneamento na Baixada Fluminense, onde a gente trabalha historicamente, e a gente foi ali fazer formação de conselheiros, né, executar trabalho social da política pública que estava sendo implementada no momento. Então, é importante destacar que nenhum desses atores que eu citei, desde a década de 80, passando pela de 90, né? 80, sindicatos, igreja, as novas esquerdas, 90, organizações do terceiro setor e organizações de sociedade civil, 2000, a chegada do governo democrático no poder popular e a formação dos conselheiros, né? Nenhum desses atores, eles são puros, ou eles estabelecem sempre relação uns com os outros. Então, não tomem essa separação que eu fiz como uma coisa estanque, não, tá? Eles não estão isolados, é só uma forma de ler e mostrar que a ação política da fase, né, nessas décadas, e a educação popular, né, que ela se pretendia fazer, foi mudando. Se na década de 80 a gente dialogava mais com sujeitos para combater a ditadura, na década de 2000, por exemplo, a gente estava ali construindo o Estado junto. Por exemplo, no campo urbano, a gente ajudou muito, por exemplo, no Fórum de Reforma Urbana, né? Em toda a discussão do Estatuto da Cidade, dos planos diretores, uma longa trajetória. E aí, como eu falei para vocês, o último ponto da minha fala, depois de explicar um pouco sobre a educação, as marcas da educação popular na fase, o último ponto que eu vou trazer é sobre questões para reflexão, que fica para o debate. Então, primeira questão que eu queria trazer para vocês é que o contexto da educação popular, eu vou usar um marco aqui, tá? Pós 2013, mais ou menos, passando depois pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, né? No caso, vou falar mais do Rio de Janeiro. Teve um momento de inflexão da relação sobre a educação popular, da relação entre as ONGs e os sujeitos, da relação dos sujeitos com a institucionalidade democrática. O que a gente viu naquele junho de 2013? E aí, longe de mim de dar conta de 2013, porque tem inúmeras pesquisas que se aprofundam nesse tema. Mas 2013 trouxe as pessoas para a rua, né? Então, o grau de questões que o ciclo de protesto de 2013 colocaram para a população e para os sujeitos políticos, a fase de um sujeito político, foram enormes. O que a gente viu ali? A gente viu placas de partidos não me representam, placas de meu país, meu partido, abaixo todos os políticos, não se podia usar bandeira, não sei se vocês lembram disso. O que são esses sinais que eu estou citando? São sinais de uma fragilidade do nosso sistema representativo, que ficou latente, assim. Parecia que todos os políticos, né, não eram legítimos o suficiente para ocupar os lugares que ocupavam.
Então, pós 2013, bem, tem milhares de estudos, mas vou puxar o fio aqui só para a gente fazer uma relação com a educação popular, né? Pós 2013, a gente ouviu falar muito que, por conta dos anos todos de governo PT, né, durante a década de 2000, a gente esqueceu de fazer trabalho de base. Essa é uma fala recorrente no campo da educação popular. Então, ao mesmo tempo que a gente teve uma valorização muito grande da educação popular, né? Ai, nossa, não fizemos, mas precisamos fazer. Tá bem. Passando, vamos pensar então juntos. O que o assistente... Essa é uma pergunta, anotem a pergunta para a gente conversar depois. O que o assistente social entende por formação política? Anotem, anotem. Então, o que euzinha aqui estou chamando de formação política e o que a fase, né, compreende como formação política? Primeiro, a formação política é um processo que se dá em distintos níveis. Ele pode ser uma formação bem objetiva, como pode ser uma formação fragmentada, descontínua. Ao mesmo tempo, formação política não necessariamente está ligada à universidade. Formação política é um processo. Processo. E como todo processo, ele é lento, gradual e eivado de entradas, saídas. Isso é importante se entender. Por quê? Porque a gente vem de uma formação muito bancária, né? De que a gente só senta e espera o conhecimento chegar dentro da nossa cabeça. Então, acho que o princípio da educação popular, primeiro, é entender que todo mundo é dotado de conhecimento, todo mundo pode contribuir com a dada questão, embora não compreenda toda a questão, e a educação popular nos ajuda um pouco a deserarquizar a educação bancária, né, tão comum nesse país. Então, acho que a primeira coisa que é se entender é a educação popular como processo. Outra coisa é que a formação política, como ela não é só bancária, né, ela não vem só da escola, ela não vem só do professor, ela precisa ser sempre entendida como parte da vida cotidiana das pessoas. Então, a gente não se forma e forma as pessoas apenas na oficina, no curso, no seminário, nos espaços, né? Na aula. A formação política é um processo que implica as lutas cotidianas que a pessoa está envolvida e os processos que ela participa nessas lutas. Daí a importância de sempre combinar, né? Ações de reflexão, como essa aula aqui que nós estamos participando, e ações políticas. O que eu estou chamando de ação política? Quando a gente vai para a rua fazer um ato na porta da prefeitura, aquilo é formação política. Pelo menos assim que a gente entende. Outra coisa, quando a gente, por exemplo, vai participar num conselho, né? Vai participar dos conselhos que ainda existem nesse país, que Bolsonaro resolveu editar um decreto extinguindo conselhos. Mas quando a gente participa de um conselho, é um processo de formação. Então, aprendizado número 2, né? Formação é processo, formação é contínua e presente nas lutas cotidianas, não só nos espaços de educação, oficina e companhia. Um outro ponto sobre formação política é que a formação política também se dá na participação interna do movimento. Suponhamos que eu fosse uma jovem do Levante Popular. Suponhamos. Os jovens do Levante Popular não se formam apenas quando eles estão representando o Levante no espaço institucional. Os jovens do Levante Popular não se formam apenas quando vão para os atos, apenas quando fazem os jovens do Levante se formam quando eles sentam em roda ou numa reunião online e param para refletir sobre as suas práticas, o horizonte das suas práticas, a forma das suas práticas, por que estão fazendo o quê, de que forma, com quem. Então, a formação tem uma dimensão tanto interna dos movimentos quanto externa dos movimentos. E, por fim, né, todos esses momentos de formação distintos da luta política contribuem para a formação. Então,
Repito a questão que eu fiz no início: o que o assistente social entende por formação política? Acho que ter isto mais claro pode ajudar a gente a ter um exercício profissional mais qualificado, aberto, que consiga dialogar com os desafios contemporâneos, né? E aí, uma segunda questão, para ir finalizando, é com que tipo de questões o assistente social terá que lidar no seu exercício profissional ao eleger prioritariamente a formação política? Suponhamos que você trabalhe numa política pública e entenda a importância da formação política e queira fazer formação política neste lugar que você trabalha. Com que questões você vai lidar? Bem, atuando com educação popular, eu levantei algumas questões contemporâneas que eu vejo no meu trabalho, né? Na atualidade, a formação política tem configurações muito distintas daquela que eu enunciei lá das décadas de 80, 90 e 2000, tá? Nem de 2000 é igual. O que a gente identifica é que depois de 2013, de fato, os sujeitos da ação política e da educação popular mudaram muito. Tipo de mudança. Por exemplo, sujeitos coletivos reivindicam o seu lugar como detentores de conhecimento. Então, eu acho que tem tudo a ver com o próprio princípio da educação popular, né? Que é um compartilhamento de conhecimentos não hierarquizados. Mas na sociedade que a gente vive, ao reivindicar esse direito de narrativa, né? Vou falar uma linguagem mais contemporânea, todo mundo entende. Eu quero contar as minhas próprias histórias. Isso é do nosso tempo. E que bom que você quer contar suas histórias. Que bom, porque alguém precisa contá-las. Mas ao reivindicar este lugar de conhecedor-fazedor, é muito distinto da década de 80 e 90, quando a educação popular se voltava para a alfabetização de adultos, né? Hoje nós temos um público, pelo menos no Rio de Janeiro, a maioria dos militantes são pesquisadores militantes, estão na academia, têm um nível de esclarecimento, né, e de acesso, graças às políticas afirmativas dos outros governos, que trouxe uma novidade para a educação popular. Acho que esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que o assistente social terá que lidar ao decidir fazer formação política é que ele precisa entender que o campo da esquerda, o campo progressista, enfim, o termo tem muitas polêmicas, mas precisa entender que não há mais hegemonia do campo das esquerdas. Se é que ainda teve, mas o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que vivemos um momento de regressão de direitos e que fazer educação popular em qualquer território, em qualquer favela, em qualquer espaço hoje, você precisa disputar o território com alguns outros atores. Por exemplo, o ator representante das igrejas conservadoras, em especial as neopentecostais, e as organizações criminosas. Então, esse é o cenário da educação popular hoje, pelo menos no Rio de Janeiro. E são eivados de tensões, né? Essa decisão de fazer educação popular nesses territórios, porque nesses territórios tem que se fazer. Porque essas pessoas não vão sair de lá para instituições, enfim. Então, assim, são questões muito delicadas, eu coloquei de forma muito rápida, mas eu espero que a gente possa conversar um pouco dessas duas questões que eu coloquei. E um grande abraço. Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de dar um joinha e deixar nos comentários dúvidas e sugestões. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades.